Olá, está começando uma edição da série Perfil Parlamentar, que apresenta os parlamentares eleitos para a 55ª legislatura da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos conversar com o deputado Matheus Wesp, do PSDB. Bem-vindo, deputado. Prazer recebê-lo. Uma alegria estar conversando contigo, todos aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia. Estou à disposição para esclarecer e informar quem é o deputado Matheus Wesp. Obrigada, deputado. Deputado, o senhor é bem jovem, tem 30 anos e está indo para o seu segundo mandato parlamentar já. O que motivou o senhor a entrar para a vida pública? Bem, eu sou formado em Direito pela PUC, aqui do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e já na academia peguei o gosto pela coisa pública ao aprender, de certa forma, com os clássicos da política do Ocidente, da política brasileira, e perceber que o Brasil é um país que precisa de muitas reformas políticas, de uma nova plataforma de ideias e, consequentemente, ao observar que no cenário político não encontrava políticos que me representassem, busquei eu mesmo me representar e me tornar, portanto, político. Concorri a vereador lá no município de Passo Fundo, município que eu nasci, em 2012. Curiosamente, não me elegia, embora bem votado, 1.214 votos, por 20 votos. Era, na época, pertencente ao Partido Progressista. E já em 2016, concorri novamente, então pelo PSDB, e fui o vereador mais votado da cidade, fazendo quase 3.000 votos. E em 2 anos, como vereador lá em Passo Fundo, acabei me elegendo deputado estadual de todos os gaúchos, com 28.173 votos. E como é que foi essa experiência como vereador? Muito importante e muito impactante. Eu tenho um perfil muito combativo. Acredito que é uma virtude e não um vício de dizer aquilo que o povo quer que seja dito nesse momento em que os políticos muitas vezes, e talvez seja isso que leve aquele que até está nos acompanhando a perceber a política muitas vezes como algo ruim, a dos políticos não dizerem aquilo que o povo quer que seja dito, os políticos atuarem, como popularmente muitos costumam dizer, como se fossem um sabonete, deslizando e sem assumir compromissos com as pautas verdadeiras. Eu tenho por costume de ser franco nas minhas posições, dizer aquilo que eu acredito que é certo, dizer não quando é necessário e dizer sim, esforçando-me ao máximo para cumprir aquilo que eu acredito que é o importante a ser defendido, a ser dito. E acho que esse perfil de humildade, com muito comprometimento com o trabalho, muita devoção, dedicação, foi o que levou a população a acreditar que meu trabalho como vereador merecia ser expandido para todos os gaúchos, no caso como deputado. Aqui na Assembleia o senhor já está definido que vai participar de 3 comissões, né? É a Comissão de Finanças, Planejamento e Controle, Legislativa Popular e Direitos Humanos, se não estou enganada. Exatamente. Eu sou o líder da bancada do PSDB, fui aclamado pelos colegas como líder da bancada, muito embora seja não apenas o deputado mais jovem do PSDB e da bancada, mas o segundo mais jovem da Assembleia, exatamente porque talvez os colegas tenham percebido esse perfil técnico e essa capacidade combativa, capacidade de, pela oratória, afirmar e discursar as posições do PSDB, que eu acabei até, inclusive, sendo colocado nessas importantes comissões de direitos humanos, que vai discutir inúmeros projetos, claro, fundamental importância para o cidadão, e cito alguns aqui, por exemplo, que já são de costume, como discutir em Passo Fundo, essa questão que hoje pulula muito, a questão da discussão da terminologia de gênero no plano estadual da educação, a permanência ou não dessa terminologia. Eu, pessoalmente, por ter uma doutrina democrata cristã, que se vincula ao PSDB, sou contrário à permanência desse termo, mas é um tema, por exemplo, que será discutido na comissão. O senhor quer trazer essa discussão para a comissão? Exato, acho que por um ponto de vista até mesmo jurídico, não apenas moral, mas de um ponto de vista jurídico, a Constituição veda a discussão da terminologia de gênero da forma que está sendo proposta hoje no Brasil, não é à toa que está se discutindo isso no STF nesse momento. Acho que seria a implosão do ordenamento jurídico que nós trabalhássemos com outras categorias jurídicas que não apenas a do sexo masculino e do sexo feminino, porque o ordenamento jurídico não aborda outras categorias. Isso, no tocante à previdência, ao direito do trabalho, até mesmo na regularização dos contratos, geraria uma implosão do ordenamento jurídico. Mas não apenas isso. Na Comissão de Finanças, que é muito importante, eu terei um papel fundamental de fazer também a defesa do governo, não apenas, claro, aqui no plenário,
como líder do PSDB, mas discutindo essas reformas que têm um fundamento econômico, que tanto serão necessárias para que nós possamos alavancar economicamente o nosso Estado e colocar ele nos trilhos do desenvolvimento econômico, discutindo as alterações dos planos de carreira, as privatizações, a reforma na Previdência e tantas outras reformas que nós precisamos que sejam discutidas com coragem, com prudência, sem demagogia, para que o Estado volte a crescer. E também, claro, a Comissão do Consumidor, porque, afinal, é um tema de fundamental importância, que me coloco também à disposição para trabalhar junto com os demais colegas que compõem a comissão. Para informar aqueles que ainda não me conhecem aprofundadamente, eu tenho uma formação jurídica. Eu sou formado, como falei, em Direito pela PUC, eu sou especialista em Teoria de Estado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sou mestre em Direito Público também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em Direito Público pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Recentemente concluí o pós-doutorado em Filosofia do Direito, também pela nossa querida Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então tenho, embora com a pouca idade, uma formação acadêmica que eu acho que dá até a possibilidade de colocar no debate político uma análise técnica dos temas, que por muitas vezes é o que faz falta e que de certa forma enriquece o debate. Eu acho que nós temos que buscar como agentes políticos, em primeiro lugar, não fazer da política uma profissão. Eu profissionalmente atuo como professor universitário e como advogado. E isso demonstra ao eleitor que não busquei a política como uma forma de subsistência. Tenho a minha profissão, tenho a minha renda e busco fazer da política uma atividade como missão, como vocação, uma doação. O senhor é a favor da reeleição? Para cargos no Legislativo, sim. Para cargos no Executivo, não. Porque o cargo legislativo ele tem como vocação a representatividade, não a execução. Se nós observarmos na história do pensamento político ocidental, sempre nos cargos de execução e de representação da unidade, aquilo que nós chamaríamos hoje, nos tempos modernos, de chefe de Estado, nós observamos, pelo menos nas repúblicas, que não há reeleição. A reeleição para cargos de chefia de Estado seriam mais propícios a uma forma de governo monárquica, não a uma forma de governo republicano. Não é à toa que o nosso chefe de governo, que é também nosso chefe de Estado, porque afinal no presidencialismo o chefe de Estado é ao mesmo tempo chefe de governo, o governador Eduardo Leite, é contra a reeleição. Eu espero que isso gere até um padrão dentro dos próximos anos para outros candidatos, até mesmo de outras siglas partidárias. Mas fazendo, é claro, uma expansão desse argumento para o Legislativo, acredito que nós poderíamos, até mesmo sob um critério de rotatividade, no espírito republicano, que é o que fundamenta a ideia de república, possibilitar, quem sabe, no máximo, 2 mandatos parlamentares, 1 ou 2 mandatos parlamentares. Com limite. Com limite, mas eu acho que o importante é que nós façamos a rotatividade do chefe de Estado numa ideia de república, porque afinal, veja cá, o meu argumento. Se nós estabelecermos que o chefe de Estado ou o chefe de governo deve ser contínuo ao longo do tempo, porque ele é bom, porque nós consideramos ele possuir condições e virtudes que devem permanecer ao longo do tempo, isso demonstra um certo apelo monárquico. Quando nós optamos pela república, nós não nos importamos tanto com as virtudes pessoais de cada um, porque nós acreditamos que as pessoas são iguais no mérito e, consequentemente, por serem iguais, todos podem dar a mesma capacidade de contribuição. Por isso, a rotatividade ser o principal valor da República. A monarquia tem por fundamento que os melhores acabam governando e por isso que devem ficar por mais tempo. Se nós queremos que os melhores fiquem por mais tempo, talvez seria até coerente que nós rediscutíssemos uma forma de governo, talvez monárquica. Não estou dizendo aqui que a monarquia seja a melhor forma de governo, eu estou apenas dizendo que, uma questão acadêmica e de coerência, nós deveríamos tratar esses temas sem os preconceitos que muitas vezes nós tratamos. E eu acho que exatamente esses preconceitos surgem porque muitas vezes os agentes políticos não possuem formação técnica para discutir esses temas com a profundidade teórica que muitas vezes eles necessitam e exigem. O senhor acha que às vezes questões técnicas elas ficam contaminadas pelo debate político? O debate político, na verdade, que é feito dentro dos partidos, ele é permeado pelos agentes que fazem parte desse processo. Como a formação educacional do Brasil é muito precária, os agentes políticos muitas vezes não têm a formação técnica adequada. Quando eu digo formação técnica, não estou falando de formação no ensino superior. Porque se eu falasse que apenas aqueles que têm formação no ensino superior podem ser agentes políticos, eu estaria utilizando um argumento aristocrático. Sim. Né? Até elitista, diria assim. E eu não acho correto esse argumento. Eu acho que se nós tivéssemos uma educação fundamental e no ensino médio de excelência, todos teriam condições técnicas de discutirem esses temas com profundidade. Mas nós não temos isso, principalmente porque o nosso ensino fundamental e o ensino médio, educação básica como um todo, ela é formada sobre um critério
técnico no sentido de formar a criança para o mercado de trabalho, não no sentido de formar para o exercício e o gozo da cidadania. E por isso até que aqui na Assembleia Legislativa do Estado, meu primeiro projeto protocolado foi para a inclusão nas escolas do Estado e nos currículos escolares da disciplina de educação moral e cívica. E aqui, fazendo ressalvas, não se trata de nenhum retorno a um saudosismo, a um regime de exceção. O senhor já protocolou esse projeto? Projeto já protocolado. Não divulguei ainda, estou até fazendo aqui, aproveitando para divulgar, mas por quê? Nós só podemos cobrar das pessoas que elas façam aquilo que elas aprenderam a fazer. Eu não sei fazer pudim, por exemplo. Nunca li a receita nem aprendi a fazer. Se me cobrares que eu faça um pudim para um jantar, não o farei porque não o sei. Cobrar dos agentes políticos que eles entreguem para a sociedade conhecimentos técnicos, e aqui não estou desfazendo a assessoria, que por ser técnica supre também os agentes políticos, mas obviamente que os agentes políticos não podem ficar, exatamente pela ausência de conhecimentos mínimos, reféns da assessoria. Nós não podemos exigir que os agentes políticos, por não terem essa formação básica de como funciona o sistema político, quais os fundamentos políticos, econômicos da Constituição, da República, o que significa a federação. Veja, o cidadão, ele não sabe diferenciar as competências do vereador das competências do prefeito, não sabe diferenciar as competências do vereador para o deputado estadual, não sabe diferenciar as competências do deputado estadual para o deputado federal, do senador e assim sucessivamente. Como que ele vai poder exigir a efetividade dos seus direitos? Como poderá ser cobrado na execução dos seus deveres se ele não sabe disso? Claro, teoricamente nós afirmamos, a ninguém é dado desconhecer a lei. Mas nós sabemos que na prática as pessoas não têm acesso a informações básicas e, consequentemente, isso tem que ser ministrado e algo que é feito em qualquer país de primeiro mundo. Uma educação cívica. Uma educação cívica, ensinar os valores. Poderemos, se alguém não gosta do termo educação moral e cívica, por achar que se associa a um regime de exceção ao Estado de Direito, a um regime de autoridade, poderíamos usar outro tema, direito constitucional para as crianças, teoria do Estado para crianças e adolescentes. Nós temos que ter essa formação já nos primeiros tempos, porque afinal, se não forem ensinados assim, os agentes políticos só aprenderão isso se fizerem, porventura, um curso no ensino superior de direito. Nós não podemos imaginar e nem exigir que todos façam isso, porque seria, como falei, tornar elitista a representação. O principal papel do representante não é ser um perito técnico, é ter a capacidade e sensibilidade de entender a vontade popular. Mas é claro, para poder fazer isso bem, ele tem que ter o mínimo de cognoscibilidade dos problemas e uma capacidade intelectual mínima para fazer a leitura dos problemas. Porque senão, ficar só na vontade não adianta. Não adianta eu querer, como falei, fazer o pudim se não tem a receita. Então, acho que nesse sentido, aquilo que eu posso mais contribuir é com a formação, não apenas dos colegas, porque aqui seria até arrogância me propor a ser um professor, não é o meu papel, mas da sociedade civil. Nós iremos, dentro do PSDB, trabalhar com a formação política da sociedade civil, por meio do Instituto de Formação Política do Partido, o Teotônio Vilela. Eu acho que é isso que nós temos que fazer no Brasil, formar os cidadãos, formar as pessoas para o gozo da cidadania, dos seus direitos políticos e para o exercício da cidadania. Acho que é isso que nós temos que prezar. Se nós tivermos cidadãos melhores, eles conseguirão, assim como eu, na academia e no curso de Direito, alguns anos atrás, aprendi os problemas que afligem os brasileiros e isso me motivou a entrar para a política exatamente por ver que ninguém mais discutia essas temáticas na política. Se nós expandirmos esse ensino para mais pessoas, nós teremos outras pessoas, talvez até vocacionadas à política, mas por não terem esse acesso à informação, não ainda desabrocharam essa vocação, esse talento. Eu acredito muito na parábola dos talentos. Todos nós temos talentos e podem contribuir para o bem comum de alguma forma. Não precisam todos ser agentes políticos. Eu, de certa forma, acredito que as minhas potencialidades podem ser melhor aproveitadas na política. Até a minha mãe, Luciane, era a primeira que dizia: Mateus, não vá para a política é muito ruim, vai se queimar, vai, enfim, abandonar outras profissões exitosas como professor, pode ser um magistrado, servidor até do Ministério Público, tantos concursos públicos pode fazer, é qualificado. Eu digo sim, mas nós temos bastante juízes, promotores, advogados, professores. O que não temos são bons políticos tecnicamente preparados para proporem essas reformas, que eu acredito que o Brasil precisa para poder entrar num patamar de racionalidade institucional que outros países já entraram há mais de 100 anos e que nós aqui na América Latina continuamos ainda patinando porque adotamos instituições atrasadas. E faria aqui um panorama rápido, sem querer ser exaustivo. Nós adotamos um modelo eleitoral atrasadíssimo, sistema eleitoral proporcional, que é caro, ineficiente e gera uma corrupção imensa.
Desculpe interromper, Claro. mas nesse sentido, o senhor defende que tipo de sistema Não, eleitoral? eu acredito, como quase todos os países no mundo, e que possuem um sistema eleitoral mais eficiente, e que não significa que acaba com a corrupção, porque a corrupção é inerente ao ser humano, que é corruptível, mas que minora os efeitos da corrupção, porque diminui as tentações, um sistema eleitoral do voto distrital, um sistema eleitoral majoritário. O sistema de governo, por exemplo, presidencialista que nós adotamos, gera uma autocracia que coloca muitas responsabilidades nas mãos de uma só pessoa, o chefe do executivo, seja no âmbito municipal, seja no âmbito estadual, seja no âmbito federal. Nós acabamos ficando na dependência de um só líder autocrata que, por mais que tenha uma boa vontade, não consegue sozinho resolver todos os problemas. Foi por isso, já que há mais de 100 anos, todos os países do Ocidente adotaram um outro sistema de governo, que nós popularmente chamamos de parlamentarismo. O PSDB sempre defendeu esse sistema desde a sua fundação, motivo pelo qual eu me filiei ao PSDB. Nós temos que rediscutir a federação. Hoje nós concentramos 65% das receitas na União, poucas competências nos municípios, poucas competências e recursos nos municípios, onde de fato as pessoas vivem, onde os problemas acontecem e onde os agentes políticos poderiam, e já o são, mais cobrados, todavia por não terem competências jurídicas não conseguem resolver os problemas. Então nós teremos que rediscutir a federação, porque de fato o que nós observamos, embora no nome tenhamos uma federação, o Brasil não é uma federação. Então, isso nós teremos que discutir tecnicamente. E os políticos, se não tiverem essa formação já desde os primeiros anos da sua infância, não conseguirão nem compreender esses problemas. Acharão que o problema é porque nós votamos nos políticos errados, porque as pessoas não têm moral, porque as pessoas não têm ética. E eu diria, se nós temos essas regras do jogo político, não é por coincidência que os problemas há muitos e muitos anos são sentidos como sempre os mesmos e trocamos políticos, trocamos agentes políticos, trocamos partidos, ideologias e os problemas continuam, parece que os mesmos. Corrupção, serviço público ineficiente e uma sensação de que a política não funciona. Sim. Se me deres as regras do jogo, eu te darei o resultado desse jogo. E as regras do jogo político brasileiro precisam ser alteradas. Foi isso que outros países já o fizeram ao longo do tempo, adotando o parlamentarismo, uma federação mais eficiente, um controle de constitucionalidade mais eficiente. O senhor consegue enxergar essa mudança a médio prazo, que seja? Veja, eu sou questionado se eu acho que isso é factível, passível de ser realizado. O primeiro argumento que eu utilizo: se não acreditasse, não estaria na política, tentando mudar e dar a minha contribuição. Porque, afinal, a esperança é o que move os homens. Se nós não tivermos esperança, não apenas de que o sistema político poderá melhorar, se nós não tivermos esperança sobre os fatos da nossa vida, nem levantaríamos da cama pela manhã. Então, acho que isso é um ponto fundamental. Ter esperança que as coisas podem melhorar. Até porque, veja bem, as instituições políticas e a sociedade humana são feitas por homens, que são seres racionais. Então, as instituições também têm uma racionalidade. Ao longo do tempo, elas foram evoluindo. E países que não adotam instituições racionais acabam quebrando, indo à falência, gerando um caos social. É o que nós observamos, por exemplo, na Venezuela, um país que até a década de 90 possui o maior PIB da América Latina. A partir dos anos 90, final dos anos 90, adotou instituições políticas irracionais, desorganizadas, e num prazo de 10 e 20 anos, quase 10 anos, gerou um caos político. Nós estamos observando os efeitos disso hoje, em 2019, 20 anos depois do que o presidente Hugo Chávez assumiu o país. Ou seja, quando nós adotamos instituições racionais, os países crescem. Quando nós adotamos instituições irracionais, a sociedade tem problemas. E quando eu falo em instituições, eu falo em decisões políticas, em normas, em leis e em instituições como um todo, no puro sentido jurídico da palavra. E eu acho que isso que nós precisamos rediscutir no Brasil. Todavia, muitas vezes, eu sei, os agentes políticos eles não têm nem consciência desses problemas, porque quando nós estamos, Luciane, inseridos numa instituição, nós acabamos contaminados pelas regras dessas instituições. Elas nos condicionam o comportamento. Por exemplo, hoje a Assembleia tem uma estrutura de funcionamento, um horário, uma forma, um procedimento. Se nós aqui virarmos funcionários da TV Assembleia, por exemplo, nós acabaremos, independente do lugar do Estado ou do Brasil que nós viermos para integrar esse grupo de trabalho, adotando um perfil. Se nós queremos mudar o perfil do servidor que trabalha, nós teremos que começar a mudar a regra, mudar a forma de procedimento de trabalho, para que nós possamos ter outros servidores. E assim é na política. Se nós mantivermos o sistema de governo do jeito que está, o sistema eleitoral do jeito que está, nós teremos esse perfil de político. Eu não estou dizendo que todos os políticos são ruins, não é isso. Estou dizendo que se nós queremos uma nova política, nós temos que pensar não apenas nos agentes políticos
que fazem esse jogo, mas nas próprias regras do jogo. Porque, afinal, se são os homens que fazem as instituições, depois de feitas, são as instituições que condicionam e fazem os homens. Então, acho que esse debate tem que ser amadurecido no Brasil. E ele está amadurecendo. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui discutindo na Assembleia as privatizações. Há 20 anos atrás, nós olhávamos essa temática com muito preconceito. Era um absurdo discutir privatizações. Hoje já se observa isso com certa racionalidade, não com tanto preconceito ideológico. O senhor é favorável à proposta de emenda constitucional que retira a obrigatoriedade de plebiscito para a privatização de estatais? Acredito que sim. Por quê? Primeiro, porque eu acredito que ele é um tema técnico. O que nós discutimos quando nós estamos falando de empresas públicas prestarem ou não serviços? Nós estamos falando de uma questão técnica, da gestão do orçamento público, dos recursos públicos, porque, afinal, o que custeia essas empresas públicas são os recursos dos contribuintes. Então, é um argumento técnico. E o argumento técnico, quando ele é tão somente técnico, ele não pode ser sobreposto sobre um argumento político que esteja desconectado da técnica. Qual o objetivo de nós mantermos serviços públicos? Atendermos o cidadão. O cidadão não quer saber se a empresa é pública, se a empresa é privada, se vai ser feito um contrato de concessão por meio de parceria público-privada. Ele quer serviços de qualidade. Sim. Então, o que nós precisamos discutir aqui é como aprimorar tecnicamente esses serviços. Eu acho que nós colocarmos um critério de discussão política plebiscitária para todas as questões técnicas, eu acho que nós perdemos tempo. Afinal, o povo já decidiu no processo eleitoral sobre essa temática quando elegeu um governador comprometido com esses temas. Ninguém poderá dizer que não sabia que o governador defendia essas pautas. Isso foi vastamente divulgado no processo eleitoral, tanto que os dois candidatos que foram para o segundo turno defendiam essas pautas. Mas é claro, o ambiente é democrático, nós não podemos aqui impor goela abaixo, nós temos que escutar os argumentos, inclusive legítimos das corporações, sabendo que nós não podemos também escutar a minoria das corporações e esquecer a maioria silenciosa do povo que não está muitas vezes dentro das corporações, mas que é o grosso da sociedade gaúcha que tem que ser escutado. Nós temos 5 mil servidores envolvidos diretamente nessas estatais. Nós temos 11 milhões de gaúchos. Nós temos que sopesar onde está de fato o interesse público e o bem comum. E com clareza, com prudência, sem violência e com capacidade de diálogo, escutando os argumentos de quem pensa diferente, mas buscando priorizar sempre o bem comum como finalidade da política, encontrar a melhor solução para a vida de todos. E qual é a sua expectativa com relação à gestão do PSDB no governo do Estado? Eu acredito que o PSDB pode proporcionar, nesse momento de polarização ideológica da sociedade brasileira, de extremos, é um discurso de reconciliação, de consenso, porque o PSDB foi formado por diversas correntes do pensamento político contemporâneo, democratas cristãos, corrente a qual eu me filio, social-democratas, liberais progressistas, socialistas democráticos. Isso está lá no ato de fundação do partido. São as correntes políticas que fundaram o PSDB. Ou seja, foi um partido formado na pluralidade, exatamente quando o Brasil vivia um momento também de radicalismo ideológico, do fim de um período de exceção ao Estado de Direito, em 85, e o ingresso num retorno à vigência plena das instituições democráticas. Então, é um partido que pode, nesse momento, e tem, eu acho, a missão de possibilitar um diálogo para atacar exatamente aquilo que tem que ser atacado, os problemas concretos que os gaúchos e até mesmo os brasileiros, quem sabe no futuro, vivem. Nós não podemos aqui, sob um ranço ideológico, acreditar que nós temos que impor pautas ideológicas acima dos problemas. Nós temos que parar de ideologizar tanto os problemas, como bem disse o governador Eduardo Leite dias atrás, aqui no plenário, quando afirmou que discutir cultura não é uma pauta de esquerda, e discutir eficiência econômica não é uma pauta de direita. Nós temos que ter uma leitura mais realista dos problemas e menos ideológica. Porque, afinal, Luciane, no fundo e no final das contas, o que o cidadão quer é poder tocar a sua vida, criar os seus filhos, constituir família, enfim, viver bem. As pessoas, às vezes, até equivocadamente taxam o discurso conservador como um discurso reacionário. O discurso conservador, no fundo, se observarmos o fundamento dessa doutrina política, ele é um discurso realista. E contrário ao discurso conservador, que se baseia na realidade, naquilo que existe, nós temos o discurso voluntarista, que acredita mais na vontade e naquilo que pode vir a ser do que naquilo que é. Eu sou uma pessoa realista, consequentemente sou conservador. A vida é, já diria o poeta, como ela é.
Nelson Rodrigues já diria isso, a vida é como ela é, não como nós gostaríamos que ela fosse. E nós temos que trabalhar a realidade dos problemas gaúchos, sabendo que os problemas são esses e nós temos que enfrentar esses problemas, não com sonhos utópicos e ideológicos que muitas vezes mais atrapalham do que resolvem os problemas. Deputado, a gente vai começar um ping-pong agora. Perfeito. Queria que o senhor nos contasse um momento marcante da sua vida. Um momento marcante da minha vida foi quando eu retornei a Passo Fundo, no ano de 2012, tendo concluído o primeiro ano de mestrado. E meu pai, que é um empresário em Passo Fundo, foi dispensado da empresa que trabalhava 3 meses antes da primeira eleição que eu concorri em 2012. E aquilo foi um momento para mim muito marcante, porque eu tive que assumir responsabilidades já muito jovem, com 21 anos. Retornando à minha cidade. Responsabilidades para e passo quase que de um pai também, para auxiliar nas tarefas da família, sem abandonar a responsabilidade para com o público. Se eu fosse pensar apenas no interesse pessoal, no bem da minha família, o mais prudente seria não ter concorrido ao cargo de vereador, porque afinal a minha família que é a célula base da sociedade e a instituição que nos dá suporte, estava fragilizada. E eu não abri mão, obviamente, de um projeto político que não era meu, é um projeto para o Brasil, para a sociedade, mas também assumi responsabilidades junto aos meus familiares. Então foi um momento muito marcante que, digamos assim, o meu batismo de fogo, me tornei homem antes do tempo, mas com muita responsabilidade sobre aquilo que tinha como missão e como vocação, de servir aos outros mais do que servir a mim mesmo. Até porque, se fosse pensar pessoalmente, talvez fosse um momento até de tranquilidade. Voltar a Passo Fundo, com mestrado quase concluído, poderia pensar mais até na minha vida pessoal do que nos problemas da família e nos problemas do Brasil. E eu acabei abraçando essas duas missões e deu certo. E um sonho? Um sonho, ver o Brasil, um país possuidor de instituições mais modernas, racionais, para que nós possamos ter relações políticas harmoniosas e solidárias, para que a vocação do Brasil como nação a ser a primeira a liderar os demais países nesse espírito solidário que já era o espírito civilizador do português nos trópicos, o português que foi quem fez o primeiro elo de globalização no mundo, ligando povos tão distantes como os japoneses, os chineses em Macau, a Índia em Goa, a África e até mesmo aqui a América, para que nós possamos espalhar esse espírito de solidariedade e caridade para o mundo, mas primeiro, claro, organizando a casa, uma política nesse tom e nesse perfil, de fato, acontecendo aqui, coisa que nós não observamos muito. Nós observamos uma política muitas vezes violenta, uma realidade política em que o brasileiro acaba, apesar da irracionalidade das instituições, conseguindo tocar a sua vida do jeitinho que consegue. E se nós tivéssemos um pouquinho mais de racionalidade nas instituições, eu tenho certeza que o Brasil seria a primeira potência no mundo, pelos potenciais que tem. E um filme ou um livro que tenha lhe marcado? Livro, Interpretação da Realidade Brasileira, de João Camilo de Oliveira Torres, falecido já, mas membro da Academia Mineira de Letras, pessoa a quem eu devoto muito respeito, por acreditar ser o maior escritor sobre a realidade brasileira. E o seu time do coração? Internacional, Esporte Clube Internacional. Um valor importante? Valor importante é a ordem. O principal valor da sociedade é a ordem. Falamos muito em liberdade, em igualdade. Se nós não possuirmos uma ordem estabelecida, e ordem não estou dizendo algo imposto de cima a baixo, ordem no sentido de possuirmos um conjunto de valores que todos concordam e pelos quais todos zelam para que esses valores possibilitem o gozo da liberdade e da igualdade. Sem ordem não há gozo de liberdade. Pressupor que eu possa gozar da liberdade sem ordem, sem autoridade, é absurdo, porque sem ordem o que eu tenho não é liberdade, é libertinagem. Eu não posso fazer aquilo que eu voluntariamente quero. Eu devo fazer aquilo que dentro de uma sociedade de acordo com os demais, porque eu preciso também dos demais, eu preciso de você, você precisa de mim e todos nós precisamos uns dos outros dentro de um ambiente social. O homem não é uma ilha que vive isolado, nós precisamos ter a ordem para que todos possam conviver segundo o bem comum, bem de todos naquilo que todos têm em comum. Deputado, a gente está encerrando o programa, o senhor gostaria de acrescentar alguma coisa? Gostaria, claro, de agradecer a oportunidade de conversar contigo, dizer o quão feliz fiquei desse diálogo e também de poder conversar com as pessoas que nos acompanham, pedir que nos sigam nas redes sociais, no Facebook, no Instagram
e no Twitter e que busquem participar do nosso mandato. De que forma? Com críticas, com elogios, quando entenderem pertinentes, com sugestões. O mandato, afinal, não é meu. O mandato é do povo. Eu apenas empresto a voz e é dessa forma que eu quero representar todos os gaúchos. E esta foi a série Perfil Parlamentar, hoje entrevistando o deputado Matheus Wesp, do PSDB. Obrigada.